Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com um decreto publicado pelo governo do estado no dia 29 de outubro, as aulas presenciais de toda a educação básica do ensino público e privado se tornam obrigatórias aqui no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira, dia 8 de novembro. Pela nova regra, todos os estudantes devem voltar à sala de aula, exceto aqueles que apresentem atestado médico. Para a gente debater esse assunto e os impactos disso na vida aí dos estudantes, dos familiares responsáveis da comunidade escolar, recebemos hoje a presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui do Legislativo, a vereadora Fernanda Bart, do PRTB, e também a vice-presidente da SESI, a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo. Nós também convidamos os vereadores Jonas Reis, Giovanni Bill e também a vereadora Dayana Santos, mas que em função de agenda não puderam fazer parte deste debate. Às nossas convidadas, muito obrigado pela presença. Vereadora Fernanda, bom, queria entender um pouquinho, a sua opinião sobre esse decreto. Muitos já vêm falando aí que esse decreto ele já veio tarde, que já deveria acontecer antes. Como que a senhora imagina aí essa vinda agora desse decreto e o ambiente para isso ocorrer de forma agora presencial? Eu realmente acho que já veio tarde. Aliás, nós temos uma opinião aqui muito parecida, eu e a Mariana, vereadora Mariana, que essas aulas não deveriam nem ter sido interrompidas presencialmente. Tirando ali os dois, 3 primeiros meses, onde realmente se sabia muito pouco sobre o vírus, onde as pessoas ainda estavam muito assustadas, a gente não pode deixar de levar em consideração que tiveram países que não pararam nem um dia com as aulas presenciais, simplesmente adotando o protocolo de testar e, se testado positivo, rastrear os contatos e isolar, do que simplesmente mandar todo mundo para casa, que a gente sabe muito bem o impacto horrível que isso teve para os estudantes aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vendo aí uma defasagem do ensino gigantesca. Tem crianças que perderam aí todos os estágios iniciais da alfabetização e não há o que justifique essa não volta às aulas, Agora, no final do ano, fazer isso dessa forma... Eu não entendi direito qual é o motivo específico do governador Eduardo Leite ter tido essa iluminação agora, A gente tem falado sobre isso desde a virada do ano, que não tinha motivo para esse ano já não ter sido 100% presencial. Tirando, obviamente, aqueles pais que os filhos têm comorbidades, têm doenças, e têm atestado, que isso aí a gente nem tem que entrar em consideração. E eu ainda vou além. Eu acho que além de voltar às aulas, nós temos que falar sobre as máscaras. Tá chegando o verão aí, cada dia tem menos casos de Covid. Essas crianças não estão trancadas dentro de casa, elas estão na rua, elas estão convivendo com outras pessoas, elas estão indo ao shopping, elas estão indo a aniversários. Então a gente não pode ficar pensando que as crianças não estão dentro da sala de aula, mas é que elas estão trancadas dentro de um quarto sem conviver com ninguém. Já estão convivendo há muito tempo, aliás, muitas não pararam de conviver. E aí a gente precisa tratar desse assunto das máscaras em ambiente, dentro da sala de aula, máscara para fazer educação física, máscara na hora do recreio. Não tem o que justifique isso, principalmente para crianças com menos de 12 anos. A gente vai trazer esse debate, eu sei que vai ser um debate acalorado, mas ninguém pode obrigar crianças e adolescentes a usarem máscara dentro de sala de aulas. Pode se recomendar, quem estiver interessado, quem quiser usar, use, mas não pode ser uma obrigação, Vereadora Mari Pimentel, isso que a vereadora Fernanda traz aí sobre esse decreto chegar agora em um momento em que está se chegando ao final do ano também, a senhora que conversa com muitas escolas também, vai até muitas escolas e tem visto de perto a realidade de muitos professores, alunos, como é que as escolas têm receberam na verdade esse decreto, estão preparadas para isso agora já? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho mais sobre esse tema tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, mas trazendo um pouco mais do panorama aqui do município e trazendo aqui informações. Nossas escolas no município, eu gostaria de enfatizar que eu estou de competência vereadora e por isso que eu visito as escolas do município, nós temos um número menor em sala de aula de alunos do que no estado. Então, nossas salas de aulas não são lotadas. São poucas as escolas que nós temos um número maior que 22 ou 23 crianças por sala de aula, isso no normal.
Então, a gente não tem um número tão grande que nem as escolas do estado. Então, em nenhum momento a gente tem uma aglomeração grande, mesmo pré-pandemia, e não vai ser agora, onde a gente sabe que ainda vai ter uma resistência muito grande de crianças voltarem para a sala de aula. Então, trazendo um pouco mais essa questão, eu não vejo como sendo um grande critério de aglomeração nas escolas do município. Nós vemos, sim, que as nossas escolas municipais têm recursos, estão aptas para voltar, dá para ver que tem essa vontade, mas a gente entende que a volta às aulas presencial vai exigir muito mais que só as escolas. Vai exigir aí um trabalho integrado com o Ministério Público, Conselho Tutelar, assistência social. Eu não vejo só como um decreto que vai mudar a perspectiva de inúmeras crianças fora da sala de aula. Eu imagino uma busca ativa, e por isso que eu vejo a questão desse decreto ter vindo nesse momento, para a gente conseguir estimar aonde está o buraco, né? Onde nós perdemos, quais são as crianças que nós realmente perdemos atualmente e como faremos para resgatá-las. Então, eu acho que esse decreto vem tarde, mas vem em grande momento, para que a gente consiga agora, depois de ver as crianças voltarem à sala de aula, ver quais nós teremos que ir atrás mesmo, e porque, que nem eu falei, não vejo que só com o decreto a gente vai voltar a ter 100% das crianças em sala de aula. As escolas no nosso município, a grande maioria, estão aptas para voltar à sala de aula. Eu tenho ido, tem todos os recursos possíveis, como álcool em gel, a gente tem máscaras reservas em salas de aula, caso precise, os professores estão na sala de aula. Então, acho que é só uma adequação a realmente voltar presencial e daí depois a gente conseguir fazer um trabalho ativo na evasão escolar, que a gente sabe que vai ser uma realidade, né? Algo que foi uma conquista aí da pandemia, né? Tendo em vista o gerenciamento da pandemia no critério escolar, mas que eu tenho certeza que daí não vai depender só das escolas, e sim de todo um ambiente aí de busca de ativa de crianças. Por outro lado, a vereadora Fernanda Bart circula aí um decreto que foi assinado aí por mais de 7.000 pessoas, entre pais, mães, alunos, professores, querendo adiar esse retorno obrigatório. Uma das justificativas é a questão de, será que vai ser possível seguir os protocolos com o distanciamento? Como é que a senhora vê isso aí nesse momento também, essa grande quantidade de pessoas querer adiar isso agora? A vereadora Mari traz aí, né? Pode ser que seja uma oportunidade de realmente agora poder pensar de forma um pouco mais estratégica, né, com essa volta agora. Muitas das escolas particulares já estão com aula presencial há muito tempo. Estava híbrido, mas a grande maioria dos pais mandando os filhos para as escolas. Eu vou usar aqui o exemplo de ação que tem, por exemplo, na escola onde meu filho estuda. Tá? Meu filho está estudando no colégio israelita, um colégio particular, e o protocolo lá é super rígido. O protocolo diz, toda vez que aparece um caso ou uma suspeita, a pessoa é testada, é rastreada, é isolada. Todos aqueles que tiveram contato, a turma inteira da aula de dança, ou a turma inteira onde aquela criança estuda, todos têm que testar, todos têm que ficar ali 4, 5, 6 dias, alguns 14 dias em casa com aula híbrida. Esse tipo de protocolo, eu acredito que deva continuar, deva ser implantado nas escolas, né? A gente precisa ter uma forma de controle, rastreamento e isolamento, para que não se precise parar de novo, né? Porque a gente sabe o esforço que se coloca em curso para que se volte às aulas presenciais. E eu continuo defendendo. Essas escolas que estão com o modelo híbrido desde o início do ano, com a grande maioria dos pais mandando os filhos para as escolas, elas têm dados para dividir. Esses pais que assinaram esse decreto, talvez eles não tenham o nível de informação que a gente tem acesso estando na frente da Comissão de Educação, porque a gente sabe que foram pouquíssimos os surtos em escolas, foram pouquíssimos os casos, né? Inclusive com professores. Então, é preciso que se traga luz nisso. E eu realmente acho que não é só um decreto mesmo, acho que falta explicação, falta diretrizes, falta orientação, né, para as pessoas, para que elas realmente não tenham medo de mandar os filhos de volta para a escola. Falta olhar para o que o resto do mundo fez e como os jovens e as crianças estão frequentando as escolas já há muito tempo em outros países, sem maiores danos, sem maiores problemas. Sem contar que este público-alvo é o público com menos risco de contrair um Covid grave, de contrair um Covid que vá ter uma internação hospitalar. Né? A gente entende o medo das famílias, mas é preciso que se enfrente isso. É preciso que se tenha esses protocolos de testagem, rastreamento e isolamento e que se mantenha a vida.
né? Não dá para manter as crianças para sempre dentro de casa. Eu pergunto, eu deixo a provocação aqui. Esses 7 mil pais que não querem que os filhos voltem à aula presencial, eles estão trancados dentro de casa, as crianças estão presas dentro de casa, eles não vão aos parques nos finais de semana, eles não frequentam shopping, supermercado. Então, assim, tem muita hipocrisia envolvida nisso, tem muito comodismo também de não querer voltar à vida normal, de não querer voltar à sala de aula, de não querer levar os filhos à escola de volta. No próprio meio de home office, tem muita gente que está sendo chamada a voltar a trabalhar presencialmente, né? Então, essa é uma questão, é um debate que eu acho que ela está muito mais no campo psicológico do que no campo da saúde. Vereadora Mari, e nesse sentido aí, a vereadora Fernanda trouxe alguns aspectos aí de se levar em consideração também, que é com relação à possibilidade, né, de a escola oferecer essas testagens, nos seus diálogos aí com as escolas. Isso é uma realidade concreta para as escolas? O decreto traz aí algumas questões nesse sentido. Daqui a pouco o município poder trazer isso um pouco mais, de forma mais robusta aí, para dar mais segurança, na sua visão, como você tem visto isso? Então, essa parte de segurança na volta às aulas, já desde que começaram as aulas, no semestre passado, nós tivemos esse cuidado com o retorno. Tanto que a Vigilância Sanitária, junto com a Secretaria de Educação, já tem uma coleta sem mesmo termos sintomas para verificar se estávamos tendo maior número de casos de Covid nas escolas municipais e nas creches conveniadas. Então, já é uma realidade que hoje as escolas já têm um canal direto para conseguir encaminhar uma testagem de aluno, de professor, de funcionário. E isso é uma questão que eu tenho visitado muitas creches conveniadas que recebem as nossas crianças do sistema público, e essas creches, por vezes, eu vou lá e tem uma sala de aula que está fechada, né? Seja por pé, mão e boca, ou seja por uma questão de um possível Covid. Então, já é algo que já está acontecendo, só que está acontecendo às crianças de 0 a 6 anos. O que nós queremos é ampliar as crianças que compreendem ensino fundamental e ensino médio, que também devem estar de volta para a sala de aula. No ensino de 0 a 6 anos, nós temos um número de crianças em sala de aula bem maior. Então, nós já devemos estar por volta de 60% de crianças em sala de aula da rede conveniada. Diferente, então, do ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque uma criança de 0 a 6 anos, ela tem menor autonomia de ficar em sala de aula, em casa sozinha. Uma criança, depois dos 6 anos, numa realidade, principalmente, de situações mais vulneráveis, ela fica em casa sozinha. Por vezes, ela até assume alguma tarefa doméstica, ou ela cuida de um irmão. Então, a gente sabe que a perspectiva de volta às aulas presencial também é voltar a ter um direito da infância, um direito de estudar, um direito de ser criança, e tirar muitas crianças também do trabalho infantil. Então, eu acho que nós temos que trazer esse debate, porque sim, nós temos crianças da rede pública que vivem nas mesmas periferias, vivem nas mesmas famílias, nas mesmas condições, tendo acesso à escola de 0 a 6 anos, com um número de 60%, 70% em sala de aula, e tendo a questão de testagem fornecida pelo próprio município. E o que a gente não está conseguindo ainda encontrar esse número é no ensino fundamental e ensino médio. E eu acredito que esse decreto ele vem para trazermos também esse incentivo de voltar ao ensino presencial, e principalmente para os pais e para as crianças valorizarem a educação, entender que isso é um direito da infância, e principalmente nós precisamos aí ter a educação como sendo algo primordial para a gente conseguir defender uma futura geração e não trancá-los em casa, trabalhando ou fazendo outras coisas que não deveria ser o que as crianças devem fazer no momento de 0 a 18 anos. Pois é, a vereadora Mari falava das crianças, dos jovens, adolescentes. Vereadora Fernanda, a preocupação do governo do estado também é com os adolescentes, que com essa volta presencial é uma baixa adesão. Também como estimular também que esse adolescente volte para a sala de aula nesse momento aí, chegando ao final do ano, esse momento de verão, como também estimular isso? Eu te confesso que eu acho bem difícil, né? Porque a gente está com um problema de evasão já na rede municipal aqui, que a gente precisa descobrir onde estão esses alunos que saíram durante a pandemia e que ainda não voltaram para a sala de aula, né? Isso é uma questão muito delicada. Eu confesso para ti que eu não tenho os dados do governo do estado. Eu acho que agora, com essa chamada, é que eles vão começar a ter uma ideia do tamanho do buraco que existe na rede estadual,
né? Muita gente deve ter evadido e muita gente deve já estar há um ano e meio fora da escola. Eu tenho certeza de que esse trabalho vai ser feito, essa busca ativa precisa ser feita, mas em relação à estrutura das escolas, eu não tenho dúvida de que elas já tiveram tempo suficiente para se preparar, né? A gente ouviu debates aí sobre escolas que não tinham janelas, escolas que não tinham circulação de ar. Foi tempo suficiente para qualquer escola se adaptar. A gente está falando em quase 2 anos, né? 2 anos, se tu não consegue te adaptar e preparar um ambiente, não tem outra desculpa a não ser falta de gestão e incompetência. E esse tipo de coisa nós não podemos aceitar no serviço público de forma alguma, porque todos nós estamos pagando por isso. Em relação ao final do ano, eu realmente não consigo entender por que isso dessa volta em novembro. É complicado, eu confesso que é complicado, acho que seria mais fácil, já que se esperou tanto tempo, que em janeiro se fizesse esse chamamento, podia já avisar agora, a partir de janeiro, quando voltarem as escolas a funcionar, não vai ter mais ninguém em casa, vamos nos preparar até lá, né? Isso aí traz uma dificuldade maior mesmo de fazer esse chamamento, mas talvez o governo do estado tenha como estratégia ter uma noção do tamanho do problema que vai enfrentar o ano que vem, né? Isso são só suspeições nossas aqui. Vereadora Mari, e também como conciliar também essa volta com a recuperação desse tempo perdido com relação à aprendizagem também, né, ao conteúdo. Tem muita coisa que ficou para trás, e aí nesse primeiro momento aí talvez esse chamamento ele vai funcionar mais para a adesão mesmo do estudante à escola, para depois se pensar num plano. Como que tem sido esse teu diálogo também com os professores, para a gente entender isso? Perfeito. Então, nós realmente, a gente vem com uma defasagem de aprendizado muito grande, isso, né, desde de alfabetização até depois dos outros anos. Eu não vejo como sendo só esse chamamento que vai ajudar a ver onde está a maior problema. Nós temos acontecendo na nossa rede municipal, começou algumas semanas atrás, acontecendo uma avaliação diagnóstica, então estão sendo chamadas crianças para irem na sala de aula fazer uma prova, né, uma avaliação diagnóstica, para a gente conseguir ver realmente como é que está o nível de aprendizado para cada ano da nossa rede municipal. Isso já aconteceu na educação estadual, e a gente tem no nosso município, foi feito até um edital, no qual a gente trabalharia com um reforço escolar da 1ª à 3ª série. Esse edital eu não estou a par de como é que a gente conseguiu, se a gente tem uma adesão muito grande, se a gente vai conseguir compreender todos os alunos da 1ª à 3ª série, mas eu vejo que realmente vai ser um trabalho muito difícil para essa recuperação. Eu não vejo a nossa rede municipal com tanta estrutura, isso eu coloco para esse retorno de conseguir recompensar o que foi deixado para trás. Porque a gente vai, se a gente voltar a uma perspectiva de sala de aula completa, a gente não consegue dar um reforço tão individualizado, sabe que essa criança não vai estar estudando em casa, não vai estar tendo professor particular em casa. Então, realmente, eu acho que muitas perdas teremos nesse caminho, será um grande desafio para os professores. Eu que estando em sala de aula, eu vejo também um grande desafio emocional nas crianças, por vezes voltar a se relacionar, voltar a estar em sala de aula, todos os traumas que eles viveram fechados em casa e principalmente, né, aumentando algumas das questões que já acontecem dentro de 4 paredes, isso está sendo agora trazendo para a sala de aula. Então, eu falo isso agora primeiro em nome dos pequenos. São inúmeras as questões comportamentais que estão sendo investigadas, estão sendo avaliadas e que a gente ainda não tem respostas, e só irão aumentar quando a gente tiver aí ensino fundamental, ensino médio de volta à sala de aula. Então, eu acho que nós temos 2 desafios, tanto o aprendizado como a questão emocional e estrutural dessas crianças que ficaram 2 anos afastados da sua infância, que é dentro da escola. Então, acho que eu gostaria de dar esse recado. Bom, a gente vê aí a complexidade que é, então, as várias frentes de trabalho que vão ter que ser feitas, e levando em consideração isso, vereadora Fernanda, que a vereadora Mari trouxe, do aspecto emocional, né? Como fazer com que daqui a pouco um medo, talvez, da volta presencial não interfira, né, no aprendizado daquele aluno que é tão importante.
Ai, tu vai me desculpar, mas a minha visão é bem diferente dessa. Eu acho que não tem nada pior do que o que submeteram as crianças dentro de casa, trancadas esse tempo todo. O problema da depressão no adolescente, na criança, o problema do isolamento social, o problema da falta de socialização, isso não tem... Olha, vão levar muitos anos para poder se consertar isso. Isso é muito mais grave do que qualquer coisa que pudesse ter acontecido. Nós temos aí recorde de suicídio entre adolescentes e jovens, justamente por causa de tudo isso que aconteceu. A escola é um lugar absolutamente necessário na vida do jovem e do adolescente. É um espaço de convívio, um espaço de aprendizado, um espaço de socialização, é um espaço de vivência. E isso tudo foi retirado. A gente quer, sim, as crianças de volta em sala de aula para que elas possam ter de volta uma parte da vida delas que foi usurpada de uma forma autoritária. Se tivesse sido desde o início deixado aberto, quem quer ficar na sala de aula fica, quem quer ficar em casa fica, num estudo de uma forma híbrida, literalmente as coisas poderiam ter sido diferentes. E é preciso também a gente entender que toda essa massagem cerebral que foi feita pela grande imprensa em cima de grande parte da população brasileira deixou muitos pais com um medo quase que irracional em relação ao Covid, né? Isso tem que ser enfrentado. Psicologicamente isso tem que ser enfrentado. Não é possível que se viva a vida inteira agora com medo de sair na rua, com medo de se conviver com outras pessoas. O Covid não vai embora, o Covid não vai desaparecer. É mais uma gripe que veio para ficar, como tantas outras, desde a gripe espanhola, desde o H1N1. Então é preciso que se aprenda a conviver, ficar se buscando desculpas para que não se enfrente as questões. E aquilo que eu já disse 2 vezes aqui, testar, rastrear, isolar em caso de contágio. Essa é a melhor forma, e isso deveria estar sendo aplicado a tudo, desde o início. Sem lockdown, sem fecha tudo, sem fica em casa, o tempo inteiro, protegendo a população vulnerável, testando, rastreando e isolando. Mas a essa altura do campeonato, depois de 2 anos, já parece até meio ridículo. A gente continua repetindo as mesmas coisas desde o início. Infelizmente, parte dos nossos gestores, eles permanecem de olhos fechados e parte das famílias ainda tomada pelo medo. Eu tenho convicção de que a volta às aulas não vai ser um problema de saúde pública e que isso tem que ser uma questão a ser enfrentada. A gente está falando aí de saúde mental dos jovens e dos adolescentes, e a saúde mental, ela precisa ter um olhar muito sensível, muito cuidadoso, e isso tem que ser abordado. Nós vamos falar muito sobre isso ano que vem ainda, não tenho dúvida disso. E sobre os gestores, vereadora Mari Pimentel, a senhora falava aí sobre uma avaliação, né, da rede pública aqui do município, dos alunos. Há também uma avaliação sobre a atuação do professor também nessa volta, de como ele vai estar preparado, porque ele também teve que aprender aí a mexer com o virtual, talvez até com o híbrido. Alguns alunos vão ter que fazer esse escalonamento aí. Tem essa avaliação também do professor? Não, nós não estamos tendo nenhuma avaliação do nosso corpo docente. Nós precisamos, sim, avaliar a questão do corpo docente. A gente sabe que números tivemos perdas de entes queridos. Eu gostaria de reforçar que grande parte do desafio também emocional, como a própria vereadora colocou, a vereadora Fernanda, está sendo de traumas realmente que aconteceram dentro das casas, e não traumas só da questão da pandemia. Nós vemos, assim, crianças que perderam alguns parentes, mas a gente vê muito mais traumas dentro de casa, e situações que aconteciam. Vamos lá, eu tenho 2 filhos pequenos, era difícil trabalhar e cuidar do filho. Imagina, eu tenho um relato de uma mãe que, para ela fazer pastel, ela trancava o filho no banheiro, porque ela tinha que fazer pastel para vender. E agora o filho voltou para a sala de aula, ensino infantil, e quando ele está triste, ele se tranca no banheiro e começa a chorar. Então, eu digo que o desafio emocional se deve a todas as... Isso uma criança de 3, 4 anos. Se deve a todas as questões que nós vivenciamos das crianças estarem trancadas e fora da sala de aula, muito mais do que o medo do Covid. Nós temos, sim, crianças com alto grau de medo de Covid, mas eu gostaria de reforçar o relato que os danos emocionais de como nós, adultos, lidamos com a pandemia e refletimos isso perante as crianças é algo que foi traumatizante tanto para nós, como também está sendo para elas. Com relação também ao nosso corpo docente, nós não temos nenhuma avaliação de como é que estão, como é que está sendo lidado. Acredito que é uma aproximação
de como isso está sendo transitando, como teve na rede com enfermeiros durante a época da pandemia, deveria ser algo de bom tom a vir a dar o suporte para o corpo docente, mas hoje nós não temos. Pois é, nesse sentido, vereadora Fernanda, como é que a senhora também enxerga essa preparação do professor voltando nesse momento? Eu acho que o professor já devia ter voltado para a sala de aula há muito tempo. Já tem aí todos aqueles que defendem as 2, 3, 4, 5 doses de vacina, quantas sejam necessárias para se voltar à sala de aula, os professores já estão vacinados. Todas aquelas coisas que a gente via que eram usadas como motivos para não se voltar à sala de aula, elas já não existem mais. Então os professores têm que voltar para a sala de aula, o lugar do professor é na sala de aula. A gente precisa manter todas as questões abertas e em debate. Não estar em sala de aula não é mais uma desculpa. A Covid já recrudesceu no nosso estado. A gente tem acompanhado aí as reuniões do Comui, que são em nível municipal. Toda semana tem as reuniões do Comui. A cada reunião a gente vê os números caem mais, os números de internados, os números de casos graves. Então, não tem por que o professor não estar mais em sala de aula. O lugar de professor é na sala de aula. Não tem outro lugar para o professor estar. E o professor em sala de aula, ele rende mais, ele é melhor na didática, ele é melhor no acompanhamento do aluno. Muitos professores não conseguiram nem ter as condições necessárias até o momento para dar aula de uma forma online, uma forma híbrida, né? Muitos deles não tinham a internet rápida, muitos deles não tinham os equipamentos necessários, muitos deles, mesmo tendo tudo isso, não tinham a didática necessária para dar uma aula com ensino à distância, né? E a gente não viu isso em escolas particulares também, né? Não estou aqui fazendo uma crítica aos professores da rede pública, mas eu não vejo nenhum motivo para o professor não estar em sala de aula. Aliás, como eu já tinha dito antes, eu acho que os professores já deviam estar dentro de sala de aula, já deviam ter voltado desde o início do ano. Não há justificativa para isso. O que a gente tem que tentar entender e adaptar é essa volta agora nesses últimos 2 meses de aula aí que tem. Eu imagino que as férias comecem lá por dezembro, né? Então a gente vai ter novembro e dezembro aí de aula só. Eu achei meio atabalhoada essa decisão nesse sentido, né? Era melhor realmente terem dado um aviso para que todos se preparassem que a volta seria feita de qualquer forma. Mas a gente já estava pensando que a volta seria lá por março, já haviam boatos na virada do ano passado de que este ano seria um ano de aula presencial, né? Esse vai e volta, esse vamos voltar e depois se volta atrás. Eu acho que houve muito desmando e falta de gestão no governo do estado em relação a isso. Muita falta de gerenciamento por parte do gabinete de crise, né, do governo do estado, que a gente sabe que o que menos tem ali são técnicos ligados à área da saúde. E eu faço essa crítica e tenho feito ela diariamente, porque eu conheço e sei o currículo das pessoas que compõem o gabinete de crise do governo do estado, que inclusive a Prefeitura de Porto Alegre já não é convidada a participar das decisões do gabinete de crise desde a virada do ano. Bom, vereadora Mari, e a SESC também ela vai seguir acompanhando também o trabalho da Secretaria de Educação, da SMED também, para ver, né, como que daqui a pouco pode ser feito, além todo esse trabalho que está tendo da SMED, né, de modificar algumas questões ali da carga horária das aulas, para adequação realmente, né, uma lei federal, de também estar acompanhando aí como que vai ser esse resgate do conteúdo aí também, né? Exato, nosso trabalho na SESC compreende também estar acompanhando esse retorno das aulas, trazendo aí um pouco mais de também a aproximação da SMED com as escolas, tentando trazer outras entes também do município, como eu falei, o setor da saúde. A gente tem, e até para trazer um pouco mais, quando eu trouxe a questão do apoio a professores, e gosto de reforçar, porque eu tenho visto isso muito na prática. Por vezes é o seguinte, é um aluno que chegou numa sala de aula e destruiu a sala de aula, porque ele está totalmente fragilizado emocionalmente. Um professor, ele não estaria tão preparado para saber como lidar isso agora após pandemia. E por vezes nós vamos ter uma instituição que sabe lidar com crianças especiais, que vai conseguir dar o amparo necessário para esse professor que não é formado em psicopedagogia. Então eu digo que muito mais do que a gente estar falando de pandemia, a gente tem que falar agora sobre a saúde das crianças, saúde emocional,
E daí isso vai impactar com certeza no trabalho do professor em sala de aula, e por isso que o amparo e nós, depois da SESC, estaremos também acompanhando. Então, eu acho que o amparo para o professor se deve muito mais a ele saber a necessidade de voltar à sala de aula, e sim como ele enfrentar os novos desafios da sala de aula. Porque 75% das nossas crianças do município estão na rede pública, não estão na rede privada. Então, a gente tem um número muito grande de crianças que vêm da rede pública, que nós vamos ver a realidade agora. Porque a gente viu a realidade de 25% dos alunos, e não de 100%. Então, esses 100% nós vamos vivenciar agora, e são realidades que não estão tão estruturadas. E por isso que eu digo que o apoio nós da SESC, a SMED, e por vezes estar acionando a área de saúde, a área de assistência social, vai ser importantíssimo, porque vamos vivenciar situações que não eram, né, normalmente vivenciadas nessa amplitude, nessa intensidade e nessa frequência, como nós iremos vivenciar quando estivermos aí mais 75% dos alunos em sala de aula. Então, eu gostaria de reforçar isso, principalmente porque eu chego, por vezes, está acontecendo isso, eu chego numa sala de aula, eles me mostram, tá vendo essa sala de aula destruída? Foi aquele aluno lá, que o pai saiu de casa, ele tá, só ele e a mãe dele estão passando dificuldade, me mostram crianças que passaram 4 dias sem comer. Então, nós temos realidades que foram aumentadas, e essa frequência foi aumentada. E isso, esse apoio para o professor, não se deve ele entender a necessidade dele voltar para a sala de aula, e sim ele entender como ele vai agir diante de realidades que não é tão frequentes na sua sala de aula. Então, era só fazer essa ponderação, e com certeza nós da SESC estaremos atuando aí nesse acompanhamento da volta às aulas. Certo. E vereadora Fernanda, você também como presidente da SESC, né, também integrando a base do governo aqui na Câmara, como que tem visto aí, né, a própria realização aí do governo dessas ações, né, de garantir esses protocolos, testagem e também acompanhar de perto o trabalho da SMED? Eu vejo com muita tranquilidade que a Secretaria de Educação do município está fazendo um excelente trabalho. Desde o início preparou a rede para a volta às aulas. Eu fico muito feliz de saber que a Mari vai me suceder ano que vem na presidência da SESC. A comissão estará em excelentes mãos. E eu quero aqui deixar só mais uma vez a observação de que eu acho que o grande desafio em relação a essa volta às aulas vai ser psicológico, vai ser emocional, vai ser na área da saúde mental. Vamos ter que aprender a lidar com fobias que não existiam antes, com transtornos que não existiam antes, com pânico que não existia antes. Tudo isso por causa da comunicação do Covid que tem sido feita, através do medo que tem sido disseminado. Eu sempre digo que o medo, ele contamina muito. O medo é altamente contagiante. E essas crianças e esses pais, eles precisam ter algum tipo de acompanhamento psicológico para essa volta presencial às aulas. A rede, eu sei que a rede ela se esforça, que a rede às vezes ela é fragilizada nessa área de acompanhamento psicológico, mas eu vejo que nós vivemos uma situação única, né? E que as escolas vão ter que estar preparadas para isso. Tem que ter um trabalho de psicologia, de plantão nesse sentido, para poder estar ali disponível para receber essas pessoas, para ter essa conversa, né? Para ter esse acompanhamento diário, com esse olhar, com muita sabedoria, com muito cuidado em relação a todos esses problemas que podem surgir da volta às aulas presencial, né? A saúde mental, ela é a coisa mais afetada depois da doença em si, do Covid em si, durante toda essa pandemia. E vereadora Mari, lembrando também, né, que não só o aluno, né, quando volta para a escola, é toda a comunidade ali, né, desde a cozinheira, também todos os funcionários, toda essa integração aí, que é importante também, que vai também ter que ter esse olhar com carinho e com atenção por parte do poder público nessa volta. Exatamente, agora a volta às aulas compreende toda a comunidade escolar, compreende os pais também retornarem, as crianças. Nós vamos vivenciar realidades diferentes, nós vamos ter crianças que antes não estavam na rede pública indo para acessando a rede pública por uma queda de renda, nós vamos vivenciar crianças que não precisavam de auxílio transporte, daqui a pouco precisando, nós vamos ter aí inúmeras mudanças, e por isso que eu acredito que agora é a hora de trazer, sim, de volta essas crianças para a sala de aula, ouvi-las, conhecer novamente esses alunos
A gente vê muito agora nas escolas falando, olha, a gente não lembrava mais como é que era o aluno, faz 2 anos que ele não vem, então a gente não lembra mais, era uma criança pequenininha, agora já virou maior, então é bem engraçado ver isso, como mudou totalmente a situação. Foram 2 anos que ficaram muito ausentes, e agora os pais vão voltar a interagir com as escolas, os professores vão voltar a interagir com os pais, e tudo isso vai voltar aí a ser parte do cotidiano, o que é muito importante, porque é muito triste ver que nós tínhamos estruturas como as nossas escolas, com milhares de crianças estavam fechadas, e as crianças estavam na rua, correndo, por vezes aí se envolvendo no tráfico, outras vezes também trabalho infantil, e a gente estava com nossas salas de aulas fechadas. Então, eu consideraria que hoje é um dia de alegria para o município, é um dia de alegria para o Estado, independente do número de crianças em sala de aula. Hoje de manhã eu já acordei às 7h30 da manhã, uma mãe dizendo: estou muito feliz que agora minha filha adolescente vai voltar em sala de aula, que ela não estava voltando porque os amigos delas não estavam, e daí virou uma coisa normal, ela tem preguiça de escrever, que nem dizia a mãe, e agora ela vai voltar para a sala de aula. Então, que acredito que é um trabalho que vai ser novamente adaptar essas crianças a estudar, estar em sala de aula, adaptar as mães, adaptar os pais, acordar por vezes eles cedo, voltar a ter rotinas, que a gente sabe que não é fácil, principalmente na infância, mas agora é um trabalho de todos e principalmente a gente dá o apoio necessário para que aconteça aí com grande êxito. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso debate sobre a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais aqui no Rio Grande do Sul. De antemão, já agradecemos a presença das nossas convidadas, representando a Comissão de Educação e Cultura aqui do Legislativo. Vereadora Fernanda Bart, suas considerações finais. Muito obrigado. Eu deixo aqui um convite para que os pais eles se apropriem das escolas, para que eles vejam como as escolas estão sendo preparadas para receber de volta os filhos, para que eles tentem ter um pouco de tranquilidade nesse sentido, para que eles falem com a estrutura da escola, que eles vão ter mais calma, vão ter mais paz nessa transição de volta para a sala de aula, e que eles tentem evitar de transmitir para os seus filhos os seus medos, as suas fobias, porque a gente sabe que isso é normal e que isso acontece, né? Poupar as crianças que estão tão vulneráveis nesse momento, muito mais vulneráveis do que os adultos, e que tem aí uma vida inteira pela frente, e que tudo que a gente planta agora é o que cresce no futuro. Então eu torço que essa volta às aulas seja uma volta às aulas cheia de alegria, de contentamento, de reencontros, de felicidade, de emoção, de aprendizado, porque é onde as crianças estão. É convivendo com os seus colegas, é aprendendo com os seus professores, é socializando, principalmente os nossos jovens e adolescentes. Obrigado, vereadora Fernanda Bart, presidente da SESI. Vereadora Mari Pimentel, por favor, suas considerações finais. Minhas considerações finais também são em linha com a fala da vereadora Fernanda Bart. Nós temos números no nosso município de todas as escolas, de todo aluno que vai para a sala de aula. Então, hoje a gente não teve nenhuma questão de surtos, nós não temos, o nosso número de casos é 0,05%. Isso na comunidade escolar, nós estamos falando de funcionários, estamos falando de alunos e nós estamos falando aí de professores. Nós temos tudo isso monitorado pelo município. Então, se existe um município que tem dados do retorno às aulas, somos nós. Eu faço parte do comitê que trabalha com essa questão dos protocolos de saúde na educação. A gente se encontra com frequência para debater. Nós temos todos os dados abertos. Pais e mães que tiverem qualquer dúvida com relação a isso, pode entrar em contato, que hoje é um dado aberto no município. E então é com essa alegria, com esse êxito, que nós abrimos as escolas. E agora nós vamos novamente pedir que nossos alunos vão de maneira presencial, porque nós temos escolas seguras e o lugar de criança é na escola e é de maneira segura. Obrigado, vereadora Mari Pimentel, vice-presidente da SESI. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode seguir acompanhando por meio das nossas redes sociais. Mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Porto Alegre. Até a próxima edição. Tchau!